Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. A lição de hoje vem trazendo como título Escravos de Cristo. Interessante que já falamos um pouco sobre isso ontem. A lição tentou abordar um pouco como era a escravidão no tempo de Paulo, mas acaba que a escravidão sempre será escravidão. Será o aspecto de que um senhor prevalece em cima de alguém que o escravizou. Escravizou por diversos motivos, podia acontecer por dívida, porque ele foi comprado realmente por alguém e aí depois passou como uma mercadoria. Mas agora essas pessoas se converteram. Até pouco tempo na história do nosso país, também nos Estados Unidos, que temos acesso a filmes e tudo, você vê pessoas que eram livres que se tornaram escravos. E assim também não era diferente no tempo de Paulo. E Paulo dá conselhos porque ele sabia que em sua limitação ele não poderia mudar a condição social das pessoas que ali viviam e estavam aceitando a Cristo. Agora eu fico a pensar como era a igreja em casas, então ali tinha na própria casa senhores e escravos congregando. E agora como conviver sendo unidos? Então Paulo, claro, enfatizou que a união poderia ocorrer em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo, queridos, somos um. É Cristo que nos liberta, santifica e nos ajuda no caminho que devemos seguir. Então agora Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 8, fala como deveria ser o comportamento dos dois, o aspecto desse relacionamento, entendendo que em Cristo deveria haver obediência. Obediência da parte do escravo, não forçando a briga, a rebelião, mas por parte do Senhor haver também o que? Amor, compreensão, porque o maior Senhor e o único Senhor que existe é Cristo Jesus. A obediência primeiro é a Deus. E a Deus aí agora a gente presta serviço às nossas autoridades, aqueles que nos subjugam. Mas só que assim, não foi só isso que Paulo falou. Paulo estimulou para que o Senhor fosse piedoso, para que houvesse uma relação de justiça entre os dois. E você vê que o que mais falta nesse mundo é justiça. Às vezes as pessoas sofrem, passam por dificuldades, sem mesmo ter culpa. Então, nesse mundo injusto, praticar justiça é um ato realmente de rebeldia, de andar na contramão do mundo. Com isso, queridos, eu preciso analisar cada vez mais as minhas relações trabalhistas, porque muitas das vezes a gente tem visto aí casos que até notificados, onde apresenta o aspecto de pessoas em situação quase que escrava, porque eles trabalham para pagar dívida ao seu próprio senhor. E aí nunca tem dinheiro na mão, sempre ali trabalhando, parece uma bola que só vai crescendo, uma bola de neve, e nunca tem fim. E a gente precisa ter um cuidado com isso. Situações de trabalho onde você paga muito abaixo do que a pessoa necessita para sobreviver e deveria ganhar naquela função. Isso também leva-se a um pensamento de um trabalho escravo. E qual é o problema? O problema maior é quando isso parte de pessoas que se dizem cristãos. Por isso que muita gente hoje levanta a mão e diz eu sou cristão, mas verdadeiramente é? Tem feito os sacrifícios e ouvido a voz de Deus dizendo como devemos agir neste mundo? Queridos, que o amor ao dinheiro não esteja acima do amor às pessoas. Devemos viver de maneira digna, trabalhar para nos sustentar, mas o amor de muito tem esfriado, porque tem tirado o amor de pessoas e colocado sobre coisas, dentre elas o dinheiro. Eu creio que como a gente vai viver no céu, e a Bíblia diz que as ruas é de ouro, então lá a gente vai pisar no dinheiro, aqui a gente precisa começar a tirar esse amor ao dinheiro do nosso coração. Não deixe o dinheiro guiar a sua vida, mas seja guiado pelo amor de Deus. Haja de misericórdia, de bondade. Entenda que repartir um pouco mais não vai lhe deixar pobre e Deus vai abrir mais portas. Por isso que eu gosto quando a empresa chama o funcionário de colaborador. Para funcionar bem, ele colabora. Também gosto quando a empresa divide
no aspecto de ter motivações para que o funcionário ganhe mais. Hora extra, que agora tem lugar fazendo banco de horas. A justiça permitiu, mas não é correta. A pessoa trabalhou a mais, pague a mais. A gente precisa pensar sobre isso. Por isso que hoje ter alguém é aquela história, né? Você contrata alguém porque você quer dividir a força, não quer fazer tudo só. Então, querido, se vai dividir a força, divida também os ganhos. Seja justo e Deus te abençoará e recompensará. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos que vieram no canal assistir, ouvir a Tua palavra. Fica conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.